Olá, meus irmãos, na fé, no Cristo Jesus e em Maria Santíssima. Eu sou o Padre Hudson, eu sou o pároco da Catedral Santa Teresinha, aqui da nossa Diocese de Uberlândia. E eu fui convidado para que eu pudesse hoje compartilhar com vocês a reflexão desse quarto domingo do tempo do Advento. Esse tempo tão bonito que nos prepara para a grande celebração do Natal do Senhor. Muito bem, meus irmãos. Quase todos os dias nós encontramos mulheres grávidas. Reparando aquelas que nos são próximas, nós conseguimos fazer uma pequena constatação. A chegada de uma criança, a chegada do novo, ela mexe com a vida daquela mulher que está grávida e ela mexe também com a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Basta, por exemplo, você olhar o corpo de uma mulher que está grávida. Aos poucos, ele vai se transformando. E as expectativas em relação a uma criança, elas são enormes. Não apenas por parte da mulher que está grávida, mas também de todos aqueles que estão ali envolvidos, que são seus amigos, seus parentes, seus familiares. Aqueles que lhes são mais próximos se dispõem a uma verdadeira maratona de preparativos. Afinal de contas, é uma criança que está nascendo. E bendito seja Deus por isso. Logo no final do mês de novembro desse ano de 2021, nós começamos também um tempo de preparação. Preparação para o nascimento de uma criança e de uma criança muito especial. Nós fomos durante 4 semanas, primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo e hoje, 4º domingo do tempo do Advento, nós fomos auxiliados por algumas figuras das Sagradas Escrituras e que a liturgia da Igreja, ela, aproveitando dessas personagens, dessas figuras, a liturgia entende que elas podem nos ajudar muito bem nessa nossa preparação. Nós temos a figura do profeta Isaías, nós temos a figura do profeta Baruque, do profeta Sofonias, nós temos a figura austera, comprometida, corajosa de São João Batista, e nós não poderíamos deixar, claro, a figura daquela que achou graça aos olhos do Criador, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Esse tempo hoje, meus irmãos, ele chega então ao seu fim, uma vez que agora, já na próxima sexta-feira, nós já estaremos celebrando a noite do Natal. E será que nós conseguimos atingir os objetivos que nós propusemos alcançar? Nós temos que entender que o tempo do Advento, ele precisa ser encarado por nós como se fosse um retiro. Todos os anos, nós nos dispomos, enquanto cristãos católicos, a realizar esse retiro. Em primeiro lugar, primeiro e segundo domingo do tempo do Advento, vai nos falar e vai tentar nos preparar para a segunda vinda do Senhor. E depois, terceiro domingo, 4º domingo, os textos bíblicos nos preparam as orações da igreja, propriamente dito, para a grande celebração do Natal do Senhor. Ou seja, esse menino que uma vez nos veio, nascendo, se fazendo carne no seio da bem-aventurada sempre Virgem Maria, um dia ele virá vitorioso, como juiz de toda a história, e vai passar tudo a limpo, toda a nossa história, toda a criação, toda a humanidade, e assim reza então a nossa fé. E vem constantemente ao nosso encontro em uma terceira vinda, poderíamos dizer uma vinda intermediária. De que forma? Através dos sacramentos da igreja, através de uma pessoa, nosso contato com o irmão. Tudo isso é Deus vindo ao nosso encontro e nos transmitindo recados das coisas de Deus. Isso é importante, eu penso, para a nossa reflexão. Assim, esse tempo, então, do Advento, ele tem que ter para nós um objetivo. E eu acredito, meus irmãos, que
dois objetivos, quem sabe, é claro que outros tantos, mas eu gostaria de sublinhar dois, para que a gente pudesse pensar e refletir a respeito então da condução da nossa vida. O primeiro deles foi o advento, que nós já estamos encerrando, um tempo de preparar a nossa vida, a casa da nossa existência, para acolher o novo que vem. Será que esse tempo do advento, ele simplesmente é mais um tempo, um momento na nossa vida que sem sentido, sem significado? Se nós fizermos uma retrospectiva, valeu a pena ou não valeu a pena? É preciso que a gente entenda. Uma coisa é você se preparar para o Natal do Senhor como pagão. Outra coisa é você se preparar como cristão. E nós somos cristãos, nós não somos pagãos. Então esse tempo do advento tem sido para mim um tempo assim realmente de preparação, de sintonia com as coisas do alto, com as coisas de Deus, ou simplesmente ele passou diante dos meus olhos sem eu perceber. E um segundo ponto, quando nós somos próximos a uma mulher que está grávida, nós nos envolvemos também com a sua gravidez. Nós somos contagiados e isso nos transforma. A pergunta que se faz é, mudou alguma coisa em nós por causa da gravidez da bem-aventurada sempre Virgem Maria ou não mudou nada? Se não mudou nada, não queiramos nos enganar. Com certeza, nem a Virgem, nem o seu Filho bendito tem significação nenhuma para a nossa vida. Eu sei que é triste falar isso, mas é a verdade. A verdade seja dita. Se eu não me envolvi com a gravidez da Virgem, com essa espera, se eu não me envolvi com a Virgem, com o seu bendito Filho, qual é a significação de Maria para a minha vida? Qual é a significação de Jesus Cristo, que é Deus? Jesus Cristo é Deus. Na minha vida, na minha história, na história da humanidade. Quem é Jesus Cristo para mim? Quem é a bem-aventurada sempre Virgem Maria para mim? Então esse tempo do advento, ele tem que ter provocado sérias reflexões no nosso coração. Afinal de contas, nós já estamos quase que celebrando o Natal do Senhor. E aí? Nós vamos celebrar o Natal de qualquer jeito. E outra coisa, meus irmãos, um dia o Senhor virá como o juiz de toda a história. Como eu estarei na presença de Deus nosso Senhor? Queira Deus, com as mãos cheias de coisas boas que eu pude aproveitar e pude vivenciar a partir da doutrina da igreja, a partir dos ensinamentos das Sagradas Escrituras, a partir de uma vivência fraterna, solidária uns com os outros. Meus irmãos, vamos agora aos textos da missa de hoje, quarto domingo do tempo do Advento. Diante da primeira leitura da missa, livro do profeta Miqueias, e da segunda leitura da missa da carta aos Hebreus, nós podemos hoje sintetizá-las, resumi-las da seguinte forma: o Salvador da humanidade não nascerá numa cidade grande. Não terá o seu berço numa família rica e muito menos poderosa. Ele vai nos convidar à obediência a Deus, que se manifesta através da fragilidade humana, pois a força de Deus se manifesta na fraqueza. Deus escolhe instrumentos humildes para realizar as suas obras. Eu acho isso fabuloso. Deus escolhe instrumentos humildes para realizar as suas obras. Vasculhe a literatura bíblica e você vai perceber isso. Olhemos, por exemplo, a figura dos 12 apóstolos. Homens frágeis, rudes, e no entanto Deus foi capaz de trabalhar a vida, a história, a existência desses homens de tal forma que estão no céu, contemplando a face de Deus e pilastras da nossa igreja. Olhemos, por exemplo, a figura da bem-aventurada sempre Virgem Maria, uma menina perdida no fundo de uma aldeia, e que a literatura bíblica vai dizer a respeito dela: ave cheia de graça.
Nela não tem nada que não seja ocupado pela graça, toda cheia de graça. Maria, ou seja, a amada de Deus. Uma menina perdida no fundo de uma aldeia, e todas as gerações me chamarão bem-aventurada. É o que nós fazemos constantemente. Nós somos cristãos, somos católicos, nós somos devotos de Nossa Senhora. Meus irmãos, estamos falando hoje de mulheres grávidas. Preparação para o novo que vai chegar de um recém-nascido. Eu quero me deter agora um pouco melhor no texto do Evangelho da missa de hoje, do Evangelho de São Lucas, um texto que nos fala de duas mulheres grávidas por obra e graça de Deus, porque para Deus nada é impossível. Ele gera a vida de um ventre ainda virgem e também de uma mulher estéril e idosa. Outra coisa que eu acho fabuloso e quero compartilhar isso com vocês. O nosso Deus é o Deus do impossível. De um ventre ainda virgem, Ele faz com que surja ali uma vida. De um ventre estéril, de uma mulher estéril, de uma mulher idosa, Ele é capaz de fazer com que ali surja também uma vida. O nosso Deus é o Deus do impossível. Aprendamos isso. Nós, enquanto seres humanos, nós transitamos no campo da possibilidade. Deus transita, inclusive, no campo da impossibilidade. As duas mulheres se encontram, diz o texto do Evangelho. Longe das formalidades, elas fazem as suas saudações em meio a muita alegria. É lindo isso, gente. As saudações dessas duas mulheres grávidas, a Virgem Isabel, acontece regada a alegria. Mas é claro, se chegou Jesus Cristo, se chegou a luz, se chegou a vida, tudo aquilo que é ocasião de morte, tristeza, escuridão, coisa que não é de Deus, isso sai de cena e prevalece a vida, a festa, a alegria. Dentre as muitas possibilidades de reflexão que nós poderíamos usar nesse texto do Evangelho da missa de hoje, eu gostaria de me deter, meus irmãos, no que diz respeito então a essa saudação. Afinal de contas, que saudação é essa? Primeiro, o texto diz assim: Maria entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Não se trata aqui simplesmente de um bom dia. Não sejamos simplório na reflexão de um texto como esse. Será que a Virgem entra na casa de Zacarias e de Isabel e diz simplesmente bom dia? E a resposta que ela recebe, bom dia também? Não pode ser. Trata-se, meus irmãos, de uma saudação tão grande, tão forte, que ela foi capaz de fazer com que o Batista estremecesse de alegria no ventre ainda da sua mãe. Então não pode ser simplesmente um bom dia. Se não foi bom dia, foi então o quê? Eu explico a vocês. A saudação é saudação de paz. Paz é entendida como síntese de todos os bens que Deus promete ao seu povo. Por isso, provoca no ventre ainda dessa mulher essa criança que estremece de alegria. É a paz que chega. Meus irmãos, surge aqui agora algumas perguntas. A primeira delas, nós somos mensageiros da paz? Pensemos. Os nossos encontros, os nossos relacionamentos transmitem paz? Nós anunciamos e promovemos a paz? Pense nisso. Onde você chega, chega a alegria? Chega a paz? As pessoas se sentem bem com você? Você é uma pessoa que transmite otimismo, que transmite alegria, que transmite que amanhã vai ser muito melhor do que o dia de hoje? Ou será que você é daqueles derrotistas, tristes, desanimados?
Deus nos livre e guarde disso. Pensemos, meus irmãos. Somos mensageiros, promotores, nós anunciamos a paz. Meus irmãos, segundo ponto. Isabel diz assim: donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? São Lucas vê em Maria a nova arca da aliança. No Antigo Testamento, ou como queiram, Primeiro Testamento, a arca da aliança traz dentro de si o recado de Deus escrito numa tábua de pedras. Agora em Maria, esse Deus quis se fazer homem e estabelece junto à humanidade, encarnando-se. Aprendemos que Maria, então, ela é protótipo de todo cristão. Se ela carrega dentro de si o Salvador e o comunica a todos, é nosso dever também levar o Senhor aos outros. Novamente uma pergunta. Nós somos de fato uma arca da aliança? Nós levamos Deus às pessoas? Meus irmãos, antes que nós queiramos julgar aqueles que não fazem parte da nossa comunidade de fé, é preciso que a gente bata a mão no peito e peça perdão a Deus nosso Senhor, porque muitas vezes o nosso jeito, a nossa fala, o nosso comportamento não leva ninguém a entender as coisas que valem a pena, valores duradouros, por exemplo. As pessoas precisam olhar em mim e precisam perceber que eu consigo transmitir Deus. Se eu não consigo fazer, é preciso que eu repense a caminhada. O tempo do advento é bom para isso, para a gente repensar a nossa história, repensar a nossa caminhada. Onde quer que eu vá, será que eu tenho condições e tenho feito isso de levar as pessoas a Deus? Pensemos. Meus irmãos, terceiro ponto. O texto diz assim: bem-aventurada Maria, porque você acreditou. Quantas promessas Deus fizera pelos lábios dos profetas. Vasculhe o Antigo Testamento, Primeiro Testamento, inúmeras. O povo duvida, o povo passa a confiar e esperar em si mesmo, o povo acaba no fracasso. Isso é um perigo, é um grande perigo da nossa parte. Quando nós destronamos Deus na nossa vida e nós colocamos no lugar de Deus o homem, como se nós fôssemos a medida de nós mesmos. Nós não somos a medida de nós mesmos. E por que não somos? Por uma razão muito simples. Nós não nos criamos a nós mesmos. Deus é o Criador de tudo. E o homem tem feito muito isso, né? Vira as costas a Deus e destrona Deus e coloca o homem no lugar de Deus. A literatura bíblica nos fala o fim disso: fracasso, desolação. O povo duvida. Quantas vezes nós falamos assim: Deus não me atende, Deus não me escuta, eu não aguento mais o silêncio de Deus, o silêncio de Deus me incomoda. Nos revoltamos, nos afastamos dele, brigamos e ficamos de mal com Deus. Que absurdo! E ficamos de mal com Deus. A criatura que se rebela contra o Criador. Maria, a Santíssima Virgem, ela é vista por São Lucas como bendita, como bem-aventurada, não porque viu, mas porque confiou, esperou na promessa de Deus, acreditou. Eu pergunto a vocês: nós confiamos e nós esperamos em Deus, ou nós confiamos desconfiando? Você é capaz de rezar e colocar a sua oração na palma da mão de Deus? Ou você reza desconfiando daquilo que você pede? Seja você já reza desconfiando, já é a metade do caminho para que não seja realizado o pedido que você faz.
Pensemos nisso. Confiamos? Esperamos em Deus? Meus irmãos, eu quero agora terminar essa reflexão. E eu quero terminá-la como porta-voz de todos, cristãos, católicos, que temos tanto carinho para com a Virgem, dizendo assim a Nossa Senhora, nesse 4º domingo do Advento: bendita és tu entre as mulheres, porque pelo seu sim a Deus, o céu abraçou a terra. Que na contemplação das coisas frágeis, nós contemplemos também a força de Deus. Que sob a vossa proteção, ó Mãe de Deus, Rainha do céu e da terra, toda pura, toda santa, nossa querida e boa e doce Mãe, nós estejamos prontos para acolher o Senhor que logo chegará. Meus irmãos, celebremos bem, celebremos o 4º domingo do tempo do Advento. Fiquem com Deus, sob o olhar protetor da bem-aventurada Sempre Virgem Maria. Amém.